E já estamos de volta ao vivo e em cores, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Hoje estamos falando sobre hipertensão, recebendo aqui o Dr. Wilson Nadruz Júnior, cardiologista, professor e coordenador do ambulatório de hipertensão da Unicamp. Portanto, se tem alguém que entende do tema, está aqui. Pressão alta, hipertensão é a mesma coisa. Eu queria, mais uma vez, reforçar o telefone e o e-mail para você interagir conosco, para você participar. O telefone é 19 3871 9620, 19 3871 9620. Se você preferir, o computador está aqui do meu lado. vidaesaúde@rs21.com.br. Doutor, aqui muitas perguntas estão chegando e as pessoas já estão participando com a graça de Deus. Mas antes da pergunta, nós vimos uma matéria ali, que o nosso médico entrevistado também, a gente sempre vai, né, num consultório, falou o brasileiro está comendo, ingerindo muito sal, e sal não faz bem para o organismo, doutor? Como é que é? O problema é o sal em excesso, e este é que é o grande problema. Vamos dizer, na nossa cultura aqui no Brasil, na cultura ocidental como um todo, o consumo de sal, em média, por pessoa, em torno de 12 a 16 gramas por dia. O que já é muito. Já é bastante. O ideal seria? Para quem não tem pressão alta, menos de 6 gramas. Menos de 6. Para quem tem pressão alta, menos de 4. Praticamente substituir por outras coisas. Por outras coisas. O grande problema, às vezes, depende de onde está essa fonte de sal. Okay. Então, por exemplo, em populações que às vezes têm uma renda um pouco mais baixa, muito do sal vem na hora de cozinhar o alimento. Okay. Então, você pergunta para o paciente, você coloca sal na mesa na hora de botar na comida? Ele diz, não coloca, doutor. Claro, mas... Compensação, às vezes você pega um na casal sopa, na carne, que come um pacote de 1 quilo de sal por mês em casa, sendo um casal, por exemplo. É impressionante. Agora, por que o sal faz mal? Na verdade, o sal ele pode aumentar a pressão e isso depende de pessoa para pessoa. Ele vai afinar o sangue, vai mais rápido? Não, não, na verdade, ele aumenta a pressão e o mecanismo talvez seja por ele aumentar o sal, geralmente ele traz água junto. Então, como se ele retivesse mais água, isso faz a pressão subir. Okay. O que também acontece é que o sal sozinho, independente de aumentar a pressão, ele também pode piorar a chance de derrame, de infarto e de problema nos rins. Então, mesmo que a sua pressão não caia muito, se você diminuir o consumo de sal, você pode estar ajudando a proteger seus rins, seu cérebro e seu coração. Okay. Agora, qual é a diferença entre sal e sódio? O sal, habitualmente, que a gente consome, em sua maioria, é o cloreto de sódio. Então, de maneira geral, esse é o sal de cozinha. Okay. O sódio corresponde a 1/3 da quantidade de sal que a gente come, que é 1/3 da quantidade de cloreto de sódio. Então, geralmente, a conta é essa. Então, se você come, por exemplo, 12 gramas de sal, você está ingerindo em torno de 4 gramas de sódio, por exemplo. Como vale a pena perguntar, tá vendo? Esse é o Vida e Saúde. Doutora Ailda Macedo, não disse de onde, mas um beijo, dona Ailda, muito obrigado por estar conosco. Ela está parabenizando pelo programa, muito obrigado. Ela gostaria de saber informações sobre síndrome do jaleco branco, né? Pois tenho medo de tomar medicamento desnecessariamente. O que é essa síndrome do jaleco branco, doutor? Medo de médico? O que é alguma coisa assim? Vai, dona Ailda, uma ótima pergunta. Isso é uma situação muito frequente no nosso dia a dia. É o chamado efeito do jaleco branco, o efeito do avental branco. O que é que acontece? Quando o indivíduo vai medir a pressão arterial no consultório, eu digo que ele pode ficar, às vezes, ansioso pela consulta. Eu brinco que ele fica emocionado com a presença do médico ou de quem vai estar aferindo a pressão. E isso pode aumentar a pressão naquela hora que está tendo a medida. Então, o efeito do avental branco é quando a pressão na hora da consulta está muito alta e depois, numa situação normal de rotina, fora do consultório, a pressão está normal. Então, tem uma coisa até curiosa que muitas vezes a medida do enfermeiro e do médico podem ter diferenças em relação ao efeito do jaleco branco ou do avental branco. Muitas vezes a medida do enfermeiro tende a ser um pouco menor a medida de pressão do que do médico. Geralmente o paciente fica mais ansioso quando vê o médico. Quando vê aquele e sobe estetoscópio, você vai medir a sua mais. pressão. Então, uma maneira boa de ver isso é estar medindo a pressão fora do consultório. Inclusive, existem alguns aparelhos, por exemplo, que você pode medir em casa e trazer essa medida para o seu médico, ou também existem aparelhos que podem ser colocados e o indivíduo fica um dia inteiro com ele medindo a pressão. Isso dá uma medida mais correta se de fato a sua pressão está elevada ou não. Mas é algo comum e acomete cerca
cerca de 9 a 12% dos indivíduos que medem a pressão. Então, não precisa ter médico, tirar essa ansiedade, medo do médico. Tirar essa ansiedade e vai lá, entendeu? Ele vai... Agora, o certo, doutor, assim, a questão do português, a nomenclatura. Eu vou medir a pressão, eu vou aferir a pressão ou os dois estão corretos? Fica a gosto do freguês. Fica a gosto do freguês. Está medindo a pressão, fui medir a minha pressão, medir, fui aferir, né? Seriam sinônimos. Então, é. eu acho que para a população, de maneira geral, isso está ótimo e se aplica bem. Medir a pressão, ok. Doutor, aqui, quem mandou um e-mail, a dona Terezinha Lima, de Itabaiana, lá no Sergipe, que a gente manda um beijo carinhoso, dona Terezinha. Muito obrigado de coração por participar aqui do Vida e Saúde. Eu gostaria de saber quantos minutos uma pessoa hipertensa pode caminhar diariamente, pergunta nossa amiga Terezinha, doutor. Como vai, dona Terezinha? Também uma ótima pergunta. Olha só, de maneira geral é recomendado que todo indivíduo com pressão alta deva caminhar no mínimo 30 minutos 3 vezes por semana. O ideal é que a gente faça isso, as pessoas façam isso com muito mais frequência, em torno de 5 dias, pelo menos 30 minutos cada dia, ou seja, 5 dias por semana, pelo menos 30 minutos cada dia. Mas, por exemplo, se a senhora quiser andar mais, andar até 1 hora, ótimo. Quanto mais atividade física a gente fizer, lógico, respeitando os limites do nosso corpo, melhor. Já se sabe que na hora que a gente faz atividade física, caminhada, por exemplo, a pressão com o tempo pode baixar. E a caminhada, assim como a atividade física, tem um grande benefício que é perder peso. Existe uma grande relação entre aumento de peso e pressão alta. Eu vou interromper porque nós colocamos esse tema na internet e fomos às ruas também perguntar sobre o que as pessoas têm de curiosidade, gostaria de saber sobre hipertensão. E parece-me que é uma pergunta sobre obesidade. Vamos aí às ruas porque o povo fala aqui no Vida de Saúde. Olá, meu nome é Lana. Eu gostaria de saber se o aumento de peso prejudica a pressão arterial. Exatamente, Zé. Alana, doutora, se obesidade e pressão arterial e hipertensão tem um bom casamento ou não? Lana, infelizmente tem um casamento sim, só que não é um casamento bom para quem tem essa combinação. Na verdade, quanto mais obeso o indivíduo, quanto mais peso ele tiver, mais chance dele ter pressão alta. Existem estudos, por exemplo, que dizem o seguinte, para vocês terem ideia, se a obesidade acabasse na população de raça branca, estima-se que 50% dos hipertensos nessa população iam deixar de ser hipertensos. Se acabasse com a obesidade na população de raça negra, estima-se que 33% dos hipertensos iam deixar de ser hipertensos. Então, veja, existe uma grande relação entre obesidade e aumento da pressão arterial. Para se ter ideia, perdas de peso em torno de 10 quilos podem fazer a pressão máxima, a pressão sistólica, reduzir de 5 a 20 milímetros de mercúrio, o que é bastante coisa. Eu já vi muito paciente que chegava a tomar remédio, na verdade estava bem acima do peso, quando emagreceu a pressão controlou e chegou até a parar de tomar a medicação. Olha que maravilha, tem uns benefícios aí também de um exercício, de uma prática esportiva, de uma caminhada, de perder peso, vale a pena, viu? É isso que a gente recomenda aqui no Vida de Saúde também. Olá, olha, uma família inteira assistindo, olha que maravilha. Raquel, Edinho, Juninho, Edinho e Joaquim. Raquel, Edinho, Juninho, Edinho e Joaquim. Todos de Mineiros, lá em Goiás. Um abraço para essa família maravilhosa. Deus abençoe todos vocês. Assim, Frei Rinaldo, minha família e eu estamos adorando o programa. E eles dizem assim, temos um hipertenso na família e as dúvidas são muitas. Dentre elas, a quantidade máxima de sal que podemos consumir por dia. Existe o número correto, né? Mais uma vez, voltando para o sal. Essa família lá, Raquel, Edinho, Juninho, Edinho e Joaquim, lá de Mineiros, Goiás, doutor. Ô, família. Como vai, família? Na verdade, como eu coloquei anteriormente, o valor que é preconizado é de 6 gramas para quem tem pressão alta, até 6 gramas em quem tem pressão normal e até 4 gramas em quem tem pressão alta. Veja, eu sei que isso é difícil, muitas vezes, de se atingir na prática. Nesse sentido, uma conversa com um nutricionista pode ser extremamente valiosa, mas a gente pode não precisar esperar ir para lá. Primeira coisa, se usa o sal à mesa, vamos evitar usar o sal à mesa. Se a gente usa o sal na hora de cozinhar, por exemplo, vamos diminuir esse consumo.
A gente sabe que o nosso paladar é muito dependente do sal. A gente gosta de comer um salzinho, isso faz parte. Só que é importante que a gente não coma em excesso. Então, a orientação que eu dou é, se quiser ter realmente qual é o valor, procurar um nutricionista que aí vai fazer toda uma avaliação do que a pessoa come. Porém, já se pode começar fazendo um ótimo trabalho em casa, tirando o saleiro à mesa e diminuindo muito o consumo daquele sal que é colocado na alimentação. Outra coisa importante é também tentar reduzir o número de alimentos enlatados e embutidos e tentar comer coisas mais saudáveis, como frutas e verduras. Frutas e verduras são pobres em sódio, enquanto que esses alimentos embutidos, enlatados, são riquíssimos em sódio e que podem também está fazendo a sua alimentação estar mais rica em sódio, mesmo que você não esteja adicionando o sal na dieta. Hipertensão, dicas nutricionais, este é o Vida e Saúde, tá vendo? Vale a pena a gente participar e interagir. Agora, doutor, assim, a gente sabe que tem essa questão do jaleco branco, a pessoa está lá, vê o médico, fica tenso, vai aferir ou medir a pressão, então fica aquela tensão, então tem um fator emocional também. Então, como é que eu sei que eu tenho pressão alta? Se de repente eu, numa situação de estresse, numa situação de desconforto ou medo do médico, o jaleco branco, sobe a pressão, ou seja, como é que eu sei? Existe algum sintoma? A pessoa vai desmaiar pela casa? Ou é só mesmo indo no médico, indo no enfermeiro? Quantas vezes? Qual é a base de cálculo? Não, você tem hipertensão. Para se fazer o diagnóstico, é importante que você faça pelo menos 3 medidas em dias distintos e que deem acima de 14/9, se for a população em geral, ou acima de 13/8, acima ou igual a 13/8, se for um indivíduo com diabetes ou com um problema nos rins. E, desculpa a pergunta que você tinha feito mais, o que é que... Como é que eu sei? A pessoa, os sintomas... Quais os sintomas? Então, ela fica caindo pela rua? Na maioria das vezes, essa é infelizmente, uma doença muito traiçoeira, porque ela silenciosa? Completamente. E cerca de, assim, qual é o sintoma mais comum que é referido e que tem até muito folclore? É a dor de cabeça. Só que, olha só 20% das pessoas com pressão alta têm dor de cabeça. E essa dor de cabeça não tem relação com o nível de pressão. Você pode, por exemplo, estar com uma pressão de 20/12 sem sentir nada, e um outro com 14/9 já ter dor de cabeça. Então, ela não é indicativa da gravidade do seu quadro, infelizmente. Então, existe muito folclore que estou com dor de cabeça, estou com pressão alta. Na verdade, não, mas isso não quer dizer que é importante que a gente esteja medindo a pressão alta, que as pessoas meçam a pressão alta com frequência de maneira regular para ver se ela está dentro dos níveis de normalidade ou não. Maravilha, quantas informações em apenas 2 blocos do programa, mas ainda temos 3 blocos pela frente, gente. Dá tempo de você encaminhar sua pergunta, nós queremos responder, queremos que você participe, ligue para alguém, aprenda, anote algumas dicas aí. Afinal de contas, o Dr. Wilson está aqui para nos ensinar a como ter qualidade de vida, controlando também essa questão da pressão, nossa pressão arterial. Eu vou chamar mais um intervalo, mas a gente volta. Afinal de contas, esse é o seu Vida e Saúde, que volta já só para você. Se você já é hipertenso e faz uso de medicamento, é muito importante que você siga corretamente a orientação do seu médico. Alguns medicamentos podem ter algum efeito colateral, mas certamente vai haver uma medicação ou uma associação de medicação que seja adequada para o seu tratamento. Então, não interrompa o tratamento sem antes conversar com o seu médico e procurar o melhor caminho.